Para a última etapa das atividades do dia de hoje, teremos agora o terceiro painel, intitulado Novo CPC e seus impactos no processo do trabalho. Para integrar a nossa mesa, convidamos o Dr. Homero Batista Mateus da Silva, Dr. Júlio César Beber e o excelentíssimo Dr. Samuel Hugo Lima. Para coordenar os trabalhos, assume a palavra Sua Excelência, o desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. Samuel Hugo Lima. Boa tarde. Quando eu comecei a advogar, lá na década de 80, um advogado antigo me deu a seguinte dica: quando for despachar com o juiz ou fazer audiência, veja a mesa dele. Se a CLT estiver em cima do CPC, é um bom sinal. Se o CPC estiver acima da CLT, em cima da CLT, cuidado. Décadas depois, estamos aqui discutindo quais são os reflexos do novo CPC no processo do trabalho. E a comissão organizadora foi extremamente feliz ao convidar dois brilhantes juristas da área trabalhista para proferir aqui, participar desse painel. Chamo inicialmente o Dr. Homero Batista Mateus da Silva. Ele é juiz do trabalho desde 1996, sendo titular da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo, é professor doutor em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e também coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Além disso, é autor de diversos livros, inclusive da coleção Curso de Direito do Trabalho Aplicado, em 10 volumes. Inclusive, o Dr. Homero vai participar da sessão de autógrafos no nosso coquetel e todos estão convidados desde já para a participação. Então, com a palavra, o Dr. Homero, que já é da casa. Boa tarde a todos. Horário difícil para manter a atenção de todos, provavelmente já cansados com o dia. Eu não ouvi as palestras anteriores e acho que em algum momento, nos congressos como esse, Dr. Samuel, pode haver até uma sobreposição de alguns assuntos, né? O incidente de desconsideração da pessoa jurídica, talvez seja melhor eu me conter um pouco, eu sei que é um assunto que várias pessoas vão abordar. Eu fiz um pequeno resumo da apresentação. Queria agradecer muito o convite, tenho um apreço muito grande pela pessoa do Dr. Samuel, em nome de quem gostaria de cumprimentar o TRT da 15ª Região, que sempre me honrou com os convites, um tribunal muito organizado, e nesse momento a 2ª Região está com muitos ciúmes, porque os livros estão sendo lançados aqui em Campinas, em Paulínia, e quase arrumei um problema com a nossa presidente lá, dizendo, mas por que lançar os livros na 15ª? E eu disse que eles são mais organizados, mais rápidos, mais queridos, né? E, assim. E a gente ainda fez mais uma proeza para poder chegar ao dia 11 de junho. Para nós, o dia 11 de junho é um dia muito importante, eu digo eu e a editora, porque os livros estavam sendo programados para agosto. Os livros, para quem não sabe, são de 2007 e 2008, são 10 volumes, porque cobrem a CLT inteira. E eles precisavam de atualização urgente e atualização de acordo com o novo CPC, né? Aí, então, a gente foi fazendo a atualização e eu falei, por volta de agosto eu termino a atualização. E, de repente, eu recebo o convite de Vossa Excelência, do Dr. Giordani, e eu digo, não, os livros não podem ficar para agosto, eles têm que nascer dia 11 de junho lá. Aí a editora falou, não vai dar tempo. Aí eu falei, mas é a 15ª Região, é no Teatro Municipal de Paulínia. É um evento, o maior evento jurídico trabalhista que eu conheço, né? E aí a gente virou muita madrugada em janeiro e fevereiro. Eu gostaria de dizer isso publicamente, que a editora entendeu bem o projeto. Estou muito gratificado com isso. E a coleção, então, nasce hoje aí, já com o novo CPC de 2015, né? Sem contar os outros terremotos que o direito do trabalho vivencia. Bom, considerando o quilate dos palestrantes desse evento, considerando que eu sucedo a palestra de Nelson Neri e do Manuel Carlos,
considerando que o Júlio César tem uma erudição incrível e umas apresentações históricas maravilhosas que ele vai fazer, eu não vou ser louco de entrar em conflito com eles e os palestrantes que me antecedem, que me sucedem. Então eu pensei em alguma coisa bastante prática, como membro da primeira instância que sou, desde 96, eu fiquei pensando na nossa vida, na primeira instância, com o novo CPC. Então eu selecionei alguns itens para nós refletirmos. Não foi uma colheita a esmo do CPC, mas uma colheita pensando no nosso dia a dia, no que pode impactar. Por isso, é uma palestra mais prática do que erudita, mas a gente precisa ter o conhecimento para tanto, né? Antes de começar a apresentação dos itens que eu selecionei, eu trouxe no telão o artigo 769 e o artigo 15 do CPC, por conta, apenas para refrescarmos a memória, né? Nesse momento, a letra vermelha é apenas para chamar a atenção, depois a letra vermelha vai ter um outro significado ali na frente. Bom, o 769 é conhecido de todos, a plateia não aguenta mais ouvir falar, mas eu tive a felicidade de me encontrar com a doutora Teresa Vanbier, que, segundo o ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, é a autora original do anteprojeto, que o ministro Luiz Fux encabeçou e ficou conhecido como projeto do ministro Fux, né? E o anteprojeto foi retalhado, passou por muitas mudanças, mas eu tinha muita curiosidade a respeito do artigo 15 do CPC, que era o 14 no anteprojeto e virou 15, porque ele parecia um artigo, um complô contra o processo do trabalho, como uma subsidiariedade em avalanche, e dessa vez seria o contrário, eles determinando a introdução no processo do trabalho, e não o processo do trabalho abrindo o horizonte, abrindo ali a regra, né? E a professora Teresa disse que não foi de caso pensado, ela justificou, explicou isso num evento jurídico, que eles estavam apenas tentando fazer ali uma compilação. Para quem não sabe, o anteprojeto chegava a falar que o CPC era aplicável ao processo penal, que seria ainda mais surpreendente, né? Que estava escrito penal, administrativo, eleitoral e trabalhista. Aí a palavra o penal caiu, o trabalhista caiu em comissão, caiu no Senado e foi revigorado na Câmara. Então ela disse, não foi de caso pensado, e começou a refletir comigo uma prova concreta de que não foi. Então, por exemplo, no 769 está escrita a expressão casos, que não é uma palavra jurídica, né? Situações omissas. Então, para quem gosta desse assunto, essa não é a tônica da minha palestra, eu vou acelerar, mas para quem gosta desse assunto, casos poderia até ajudar. Quem gosta de mais subsidiariedade do CPC se apega à palavra casos, porque quer dizer, pode até ser que a norma não seja omissa, mas para aquela situação específica ela o é. Eu cito exemplos banais, assim, carta precatória inquiritória. Ninguém duvida da carta precatória inquiritória, ela é necessária. Ela não está na CLT e a CLT tem prova testemunhal. Então, é uma situação omissa, né? Um ponto omisso. Já no artigo 15, que eu passo depois, aparece a expressão norma, ausência de norma, né? Então, a CLT ali, ela é mais ampla, ela permite uma invasão maior. Outra observação que vocês conhecem dos livros. Ali a comparação não está escrito CLT-CPC, está escrito Direito Processual Comum e Direito Processual do Trabalho. Por isso, alguns livros ensinam a fazer uma gradação em 4 etapas. Verificar a CLT, depois verificar a lei extravagante trabalhista, não são muitas, mas são algumas importantes, como a 5584 de 70, o Decreto-Lei 779, a 7701, e só depois ir para o Direito Processual Comum. E lá chegando, o CPC e as outras leis, como a ação civil pública. Então, na verdade, são 4 círculos ali, né? E não 2 círculos. E, finalmente, a exceção mais conhecida de todos, que é a incompatibilidade ali, né? Os valores que norteiam. Artigo 15. Então, o artigo 15 ele é mais erudito, obviamente, foi escrito por uma comissão de notáveis e não foi escrito em 1943. Então, vocês não vão encontrar, assim, caso omisso, né? Não. Normas, né? Ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas e administrativos. O eminente professor Flávio Archel, de quem eu falava para Vossa Excelência, ele foi juiz eleitoral, jurista da classe dos advogados. E ele discorre bastante sobre o processo eleitoral. Se vocês encontrarem algum artigo do Flávio Archel,
ajuda muito a interpretar as questões trabalhistas, porque ele faz o mesmo discurso da nossa tarde, ele faz no processo eleitoral e fala dos princípios que norteiam o processo eleitoral e das barreiras intransponíveis que o processo civil não pode penetrar. Eu não sabia, confesso que não sabia que havia uma discussão parecida com a nossa no âmbito da justiça eleitoral. E o processo administrativo, para muitos, é um ato falho, né? Muitos vão dizer que é procedimento, mas, enfim, está aí. A palavra código não é a mesma coisa que direito processual comum, então é omissão só desse código. Agora, quem está muito incomodado com isso, o Manuel Carlos falava aqui a respeito dessa invasão, deve lembrar que norma, na melhor doutrina, é o conjunto de princípios e leis. Então, na verdade, nós poderíamos pensar, se essa frase for lida de uma forma mais ampla, na ausência de princípios também. E nós temos princípios no processo do trabalho que precisam ser resgatados. Às vezes a gente se esquece. Então, eu já me imagino em algum momento dizendo assim, a CLT não tem a regra, mas tem o princípio. Portanto, ela não é omissa. Lembrando do conceito da palavra norma. É muito bom ir à fonte, porque esses artigos a gente só conhece por atravessadores, né? A gente não vai lá ler. E se você se envolver, tiver um discernimento sobre a palavra norma, pode ganhar uma nova dimensão, essa dicotomia boba que vai se instalar entre nós e eles, né? Entre a nova norma e essa. Mas esse é só, então, um aperitivo. Vamos para apresentação, aí eu separei em 3 etapas. Eu coloco inicialmente 5 itens para tentar agilizar no nosso tempo. Eu chamei de casos clássicos de subsidiariedade, porque acho que a plateia inteira sabe que nós aplicamos ação rescisória de acordo com o CPC. Nós temos um artigo de rescisória, mas nós não iríamos a lugar nenhum com aquele artigo. Não se discute que nós temos tutelas de urgência, não se discute que no tribunal o processo anda mais ou menos de acordo com o CPC, não os recursos, né? Mas o andamento. A reconvenção, a literatura dos anos 50 e 60 revela que a reconvenção não era aceita no processo do trabalho, pelo argumento de que ela procrastinava, mas assim como eu vou falar do recurso adesivo, ela passa a ser aceita como uma forma de otimizar, de agilizar as avessas. Quer dizer, pode atravancar um pouco uma audiência, mas inibe uma outra ação. Então, assim, nós passamos a ter a reconvenção. E a penhora, depósito e arrematação, nós não somos nada sem o CPC. Com aquele 888 lá, com aquele 882, a gente não anda muito. Então, esses são o que eu vou chamar de casos clássicos. Então, vamos ver um por um o que muda no novo CPC. É isso, uma mensagem pragmática aqui de cada um desses itens. Depois que terminarem esses 5, os casos de supletividade e depois a zona cinzenta, para a qual eu não tenho resposta, só as inquietações. Então, vamos ver a reconvenção. A reconvenção, atenção, se vocês não estão sabendo, não vamos perder tempo com artigos, só para deixar as mensagens, para todos se prepararem para 2016. Ela passa a ser feita na própria defesa, quebra um paradigma antigo, né? Nossa cabeça vai demorar para assimilar isso. A reconvenção pode ter litisconsorte, vai dar um rolo total, considerando que nós temos grupo econômico, sucessão e terceirização, com frequência nos processos trabalhistas. Então, nós podemos ter a reconvenção trazendo uma nova parte ali, um novo ator. E regulamenta-se aquela espinhosa questão da reconvenção na substituição processual. Passa a ser admitida com algumas exigências, mas passa a ser admitida uma substituição processual do sindicato, reconvenção em face sindicato. São só 3 mensagens para vocês lembrarem, imaginando, como eu falei, que eu estou na primeira instância e o juiz vai passar um constrangimento se ele tripudiar que a defesa fez a reconvenção junto e trouxe o litisconsorte com a novidade. E a gente vai ficar refém. O que a gente vai falar? Que aplica a reconvenção que está na CLT? Ou que aplica a reconvenção tal como era nos anos 40? Não? Então, a gente vai precisar conhecer o CPC, mesmo que a gente não queira. Um caso desse, eu acho que é um item concreto de uma mesa de audiência no dia 17 de março de 2016. Onde eu tenho passado, doutor Samuel, eu tenho falado muito para as corregedorias sobre um assunto que eu vou falar da pauta ali. Eu falo, não vai esperar 2017, no amanhecer do dia seguinte já vai vir. A rescisória vai cair como uma bomba no nosso colo. Tem muitos desembargadores na plateia. O prazo de 2 anos continua em vigor, intacto. A CLT não cuida de prazo e contagem de prazo, então a gente tem que abrir o CPC. Mas temos lá uma previsão
É 966 o artigo. Temos uma previsão de o prazo a ser estendido para 5 anos, se for naquele item da prova nova. Se a prova só chegar ao conhecimento da parte, uma prova suficiente para alterar o resultado do julgado. 5 anos a contar do trânsito em julgado. Lá aparece escrito, com o limite de 2 anos do dia que você ficar sabendo da prova. Não é que ficou sabendo da prova e conta mais 5. Mas você pode encontrar essa prova 3 ou 4 anos depois e ainda dá tempo de ajuizar a rescisória, até o limite de 5. Mas já vai dar confusão. E aí, já fiquei imaginando, a contestação da rescisória vai ser tentar falar que o fulano já sabia dessa prova antes, para deslocar. Esse prazo vai ser o mais confuso, eu acho, porque ele tem 2 gatilhos, sabe? Parece com a nossa querida prescrição. Que ele fala até 2 anos de limite, mas com a carência de 5 anos para você procurar essa prova. Agora, nada se compara ao que vem aí com o prazo da ação rescisória. Não sei se alguém já falou isso, mas é o que mais me aflige. O prazo da rescisória por violação literal à lei, se tratar de julgado do Supremo Tribunal Federal, em face do qual não existe alegação de divergência jurisprudencial. Jurisprudência farta da SDI 2. Passa-se a admitir o prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado da decisão do Supremo, e não da decisão atacada. Então, pode ter um lapso de 10, 15, 20 anos. Conhecendo o nosso país, conhecendo os planos econômicos, sabendo que o Fundo de Garantia foi julgado agora, o plano econômico não foi julgado o plano real ainda. Isso é assustador. Isso é tão assustador, não sei se vocês entenderam a gravidade. Pelo ar de serenidade, não sei se entenderam a gravidade. Imagine o nosso plano econômico, os nossos queridos planos econômicos lá, que nós falávamos que havia direito adquirido. Súmula 317, cassada por força da decisão do Supremo, dizendo que não havia direito adquirido. As empresas passam a ter direito à ação rescisória, inclusive com o julgado do TST a semana passada, admitindo pela primeira vez ação de repetição do indébito. Informativo 106 ou 107, admitindo a ação de repetição do indébito quando não dá mais tempo de executar nos próprios autos. Aí o Supremo, então, julga a constitucionalidade do plano, 15 anos depois, a empresa pode entrar com a rescisória 15 anos mais 2 depois. E o PDV? No dia 30 de abril de 2015, o Supremo decidiu que o PDV quita tudo, certo? E mandou cassar a OJ 207. E nós ficamos 20 anos dizendo que o PDV não quitava tudo. Então, agora, eu prevejo, sinceramente, eu não estou fazendo aqui uma bravata, né? Uma enxurrada de rescisória em 2016, alusiva aos grandes PDVs. Tanto assim que esse caso do PDV, para quem acompanhou, era do Banco de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil, mas tinha uns amigos da corte, Volkswagen, Ford, por quê? Não estou demonizando a empresa, estou dizendo, eram os grandes PDVs que estavam unidos naquela causa. E eles não entraram com rescisória em 2015, porque cairiam no prazo de caducidade. Aí eu peguei o Flávio Archel no congresso de execução que fizemos lá em Brasília, tive o privilégio de ir com ele de avião. Aí eu falei, a minha chance, o que ele acha dessa contagem de 2 anos? Ele achou tão cerebrino que ele disse que talvez seja o caso de contar só para julgados do Supremo posteriores ao CPC, uma confusão total se apresenta, ou até mesmo para sentenças posteriores ao CPC que desafiam julgados do Supremo posteriores ao CPC. Então, esse artigo só concretizaria daqui a 10 ou 15 anos. De qualquer forma, coitada da seção especializada em rescisória. Porque esse prazo é indefinido. É 2 anos do julgado do Supremo, independentemente da contagem. Como que a gente vai poder falar que não se aplica para nós? Bom, eu citei ali os 2 artigos. Quem prestou atenção, o 525 e 535, não são artigos da rescisória, são artigos dos embargos. Os novos embargos do CPC aparecem no 525 e 535. Um é da empresa privada, outro é da fazenda pública. Esses 2 artigos terminam nos seus rodapés, parágrafo 15 de um e parágrafo 8º de outro, fazendo aquela polêmica previsão de que os embargos têm corte rescisório se foi proferido contra a decisão do Supremo. Mas aí ele faz uma bifurcação. Ele fala, se a sentença foi proferida antes do julgado do Supremo,
É rescisória, porque o juiz estava de boa fé, vamos dizer assim. Ele não sabia do que ia acontecer. Se a sentença foi proferida depois do julgado do Supremo, é embargo à execução. Então, ele admite o efeito rescisório do embargo à execução com todas as letras. Então, a gente só aprende a rescisória nos embargos. Isso não aparece na rescisória. Confusão instalada. A gente vai ter que ter, nós, o Flávio Archon fala muito isso, que nós, trabalhistas, que vamos decidir o futuro. Porque o STJ não vai pôr a colher para saber como que a gente vai contar. Então, nós vamos ter que ter um consenso muito grande, o TST vai ter que ter uma mão muito firme na STI 2, como que ele vai manejar essa contagem. Nós podemos estar diante de uma insegurança jurídica nunca antes vista, de sair rescindindo todas as sentenças dos anos 90, não dos anos 2000, dos anos 90. Tutela provisória é só para a gente enriquecer o vocabulário, que eles... Acaba a expressão tutela antecipada, e eles bifurcam tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência pode ser tanto antecipada quanto cautelar, e a tutela de evidência vai nos interessar muito. Basta ter uma prova documental idônea, independentemente de má-fé, de culpa, um TRCT homologado pelo sindicato sem pagamento, a tutela de evidência já está deferida. Não se exige comprovação de receio da demora, de urgência, de natureza alimentar, de perigo. Não. Tutela de evidência, o documento está lá e é idôneo. O que pode nos interessar, para quem estuda as tutelas de urgência, é a estabilidade da decisão, que é uma antiga tese jurídica. Não sei se vocês conhecem o doutorado do Daniel Amorim, que foi orientando do Marcato. Ele fala muito da preclusão pró-judicato, para o juiz não ficar alterando a liminar. O CPC vem aí com uma previsão de estabilidade dessas decisões liminares. Se não houver recurso e se não houver contestação, deve-se manter a tutela, e não o juiz ficar caçando de ofício e as demais circunstâncias. Então, a expressão-chave ali, fora enriquecer o vocabulário, a expressão-chave é estabilidade da decisão provisória. Bom, agora os desembargadores. Ordem dos processos nos tribunais. O pré-questionamento, eu acho que vai sofrer, pelo menos, uma calmaria, uma desaceleração dessa fúria que é o pré-questionamento e as nulidades e as devoluções. Por dois motivos que eu gostaria de compartilhar com a plateia. Primeiro, que passa a ser obrigatório juntar o voto vencido. Eu não tinha me dado conta, mas depois de ter lido um pouco e conversado com alguns autores, eu achei que foi uma medida muito salutar, porque se no voto vencido tiver a sua razão lá, você perdeu, mas alguém lá na turma falou do seu argumento, já pré-questionou. Pronto, pode subir para Brasília com o voto vencido. Não há necessidade de exigir que a turma... porque em algum momento está comprovado que alguém debateu o seu argumento. Vamos fazer uma estimativa? Isso já não diminuirá metade da tensão? Se o voto vencido... Porque eu sei que tem turma que pede, pelo amor de Deus, para o outro não fazer voto vencido, mas em algum momento esse voto vencido vai ter que ser aflorado ali. Vai ter... E então os autores do Código pensaram nisso como uma forma de diminuir as tensões. Mas a segunda técnica do pré-questionamento me parece fantástica para quem quer diminuir a confusão dos processos. Sabe o que passa a ser já o pré-questionamento? As próprias razões dos embargos de declaração. Quando o advogado entrar com embargo de declaração de 50 laudas e a turma escrever use do remédio jurídico cabível, todas as 50 laudas estão dentro dessa frase, por disposição expressa do novo Código. Consideram-se inseridas no voto todas as razões, tanto as debatidas quanto as não debatidas, tanto as expressadas quanto as não expressadas. De tal modo que o advogado não precisa reiterar embargos, nem pedir a nulidade da prestação jurisdicional. Esse artigo é expresso no bojo dos EDs, ali, no capítulo que trata dos embargos de declaração. Juntando o voto vencido e fazendo um ED idôneo, nós temos uma novidade, pelo menos, para estudar na matéria do pré-questionamento, que gera tantas nulidades processuais. Eu pus o recurso adesivo só para refrescar a memória, porque a gente está dentro dos exemplos clássicos de subsidiariedade. Vem aí modulação obrigatória dos efeitos das súmulas, não da súmula vinculante só, ou não dos julgados do Supremo, mas todos os tribunais que sumularem sua jurisprudência, oficialmente agora passam a dever dizer se é só vale daqui para frente ou retroage.
Eu não sei se o Nelson Neri falou disso, mas vários autores se manifestaram já sobre a possível inconstitucionalidade disso. O diretor da São Francisco, que é o eminente José Rogério Tucci, ele já se manifestou sobre a inconstitucionalidade, que o tribunal não pode ficar alterando súmula e a cada ano dizer que não vale para trás. Então, os agentes, os advogados de consultoria ficam arrancando os cabelos, porque não conseguem entender a previsibilidade. Mas, no fundo, talvez seja um mal necessário. Do jeito que a gente tem essas mudanças, a mudança retroativa, talvez no cenário atual, seja ainda pior do que a mudança não retroativa. E tem o último item aí, que é o saneamento. Então, os desembargadores passam a ser exortados a não extinguissem, a não trancar liminarmente o recurso sem antes dar uma chance. Quando aparecer a tela, vai estar escrito saneamento de irregularidades em 5 dias. Dá tempo do tribunal baixar os autos para juntar uma procuração. Então, aí alguém já falou, não, mas a procuração é um erro grosseiro. Ele deveria ter juntado, mas o código não pensa assim. O código fala, erros sanáveis, a turma deve parar o julgamento e devolver os autos. Eu já sei que a dicotomia que vai surgir é o que é erro grosseiro do que não é erro grosseiro. Mas há vários exemplos do anteprojeto a respeito de até mesmo o erro famoso erro dos centavos, o erro da procuração, o subestabelecimento, que foi juntado antes. A tendência é que isso diminua um pouco a tensão. Mas eu também prevejo que a jurisprudência deve endurecer a interpretação disso e não devolver os autos com a mesma frequência que o CPC previa. Estou preocupado com o tempo. Penhora. Atenção, comarcas complicadas aí, com as penhoras complicadas, os objetos complicados. A ordem preferencial, que a gente passa a vida inteira decorando, ela passa a ser flexível. Se a comarca tiver mais aceitação de ar-condicionado, o ar-condicionado passa à frente de tudo. Se a comarca tiver terrenos bem concorridos, o terreno passa à frente de tudo. O juiz que fizesse isso, a reclamada, que não tem moral nenhuma para falar, ela vem do nada e fala, alterou a ordem. Então, pelo menos, não vai ter mais nulidade. E essa ordem preferencial flexível é muito boa para atender as peculiaridades regionais do nosso país. Os bens móveis, se a comarca não tiver depósito judicial, devem ficar com o exequente, e não com o executado. Aí eu não sei se vamos encarar, todas as comarcas que estão me olhando vão encarar isso daí não. Já pensou, o carro tem que ser entregue para o reclamante, não para o sócio da reclamada. Fala-se expressamente isso no 840, salvo se houver depósito judicial. Óbvio, o depósito judicial. Mas se não houver, os bens móveis altera o peso do tempo, O tempo passa a jogar a favor do trabalhador, se você pensar que ele ficou com a geladeira e a reclamada está discutindo a penhora da geladeira com a geladeira na casa do reclamante. Bom, então, essa é a ordem preferencial. Atenção, preço vil passa a ter conceito. Era uma antiga reivindicação. Deixou-se escapar a chance de fixar preço vil em 73, em 94 e 2006. Doravante, o preço vil é pedido que o juiz fale o que ele considera na comarca preço vil no edital. Se ele não falar nada, 50%. Bom, é muito bom que tenha um norte. Só que como a CLT é omissa a esse respeito, certamente vão perguntar se o juiz ficou em silêncio porque ele é fã do 888 da CLT, que não fala nada, ou se ele ficou em silêncio para provocar os 50%. Então, por favor, não custa pôr no edital o preço que a comarca reputa, porque senão vai ter uma alegação de nulidade, porque a reclamatou por 30 e o fulano achou que o silêncio era 50 e o outro achou que o silêncio era CLT, que permite, em tese, qualquer valor. Então, agora, nós temos uma regra expressa dizendo que preço vil é 50, salvo se o juiz fixar outro, para mais ou para menos. O juiz também pode falar, é um bem de alta aceitação, então o preço menor aqui na comarca é de 60%. Não há impedimento a isso. Mas é a primeira vez que a CPC falará, eu nunca falo primeira vez, porque o Júlio César sempre tem o Decreto-Lei 737, ou tem lá o Código de 39, mas é a primeira vez, na nossa memória, que o CPC falará o percentual, e 50%, no final de contas, agradou os gregos e os troianos, porque se ele falasse 30, era porque era 30, se falasse que era 70, Então, o preço vil é uma grande novidade. Agora, o ministro Levenhagen não está presente. Ele não pode saber que o CPC autorizará que o trabalhador leve a sentença para protesto extrajudicial e para o SPC. Vamos refletir um pouco, eu pus em tinta vermelha, porque nós não temos certeza se o trabalhista vai aceitar. Primeiro, o ministro tem razão num ponto, é a esculhambação total do processo.
Isso não tem o que falar. Pode ser eficaz, pode ser que na comarca seu nome sujo no SPC seja importante, mas o juiz do trabalho, o juiz em geral, né, precisar lançar o nome no SPC para ver o que dá para fazer, porque não conseguiu por outras vias, não conseguiu com todas as forças processuais, com a força policial, é sinal revelador da nossa crise. Então, o ministro, eu estou brincando, porque o doutor Renan está presente, nós estamos lá na comissão de execução, nós temos uma plataforma, e nós pensamos em agilizar os protestos extrajudiciais. Ele disse que protesto extrajudicial envolve diversas consequências. Como corregedor que ele era, ele encontrou situações as mais esdrúxulas de um sócio minoritário ter o nome sujo e a empresa de grande porte consegue ir postergando o protesto, né? Consegue ir elidindo o protesto. Então, ele normalmente se manifesta contra. Mas vários palestrantes, quando falam disso, que o CPC reconhece expressamente o uso do protesto, vocês entenderam que o protesto extrajudicial levar a sentença para o cartório levar para o fulano. E quem achou muito protesto, imagine você ter que procurar o cadastro particular de devedores ali na realidade. Eu coloquei SPC porque é famoso, né? Mas Serasa e as instituições, por falência dos outros institutos. Então, isso daqui não é assim para cantar vitória e falar agora a eficácia. Né? Eu coordeno a Comissão Nacional de Efetividade de Execução. Então, agora a efetividade vem com tudo, viva o SPC. Se você prestar bem atenção, é muito angustiante que a gente tenha que se valer disso. Só que fiquemos atentos, porque o CPC fala que isso depende só do credor, não depende do magistrado. E ele pode simplesmente pedir uma certidão e levar. São 2 artigos diferentes, né? O 531 está ali no meio dos embargos, e o 782 está lá no cumprimento, lá na frente. Esses 2 artigos são difíceis de achar. Esse material, doutor Samuel, está tranquilamente disponível para colocar aí no site da IJUD 15, mas quem quiser, observa ali o 782. Agora o clássico de supletividade. Supletividade como concretização, como complemento. A subsidiariedade, quem prestou atenção, era o vazio muito grande da CLT. Reconvenção, rescisória, penhora, né? Agora, aqui nós temos alguns assuntos. Reexame necessário, nós temos no Decreto-Lei 779, mas só uma frase de uma linha, e nós não conseguimos concretizar, nós não conseguimos suplementar, operacionalizar. A intimação e citação nós temos, mas nós não temos hora certa, não temos oficial de justiça. Lembram que nós não temos oficial de justiça para citação na fase de conhecimento. A CLT fala ou carteiro ou edital. Então, nós precisamos operacionalizar isso na prática, porque não é tudo que seria o edital. A contagem de prazos e as audiências. Então, vamos ver o que nos espera. O reexame necessário, passando a página, ele já tinha passado por uma mudança expressiva em 2006. Doutor Samuel, quantos minutos eu tenho? Ele já tinha passado por... Demorou. Ele já tinha passado por uma mudança, mas agora o que eu quero chamar a atenção é para esses 1.000 salários mínimos, 500 salários mínimos e 100 salários mínimos. Isso vai mudar muito o reexame necessário. Para a Justiça Federal, talvez até acabe o reexame necessário. Se a sentença for de até R$700 mil, para um trabalhador só, né, não tem reexame necessário. Aqueles 60 salários mínimos, 1.000 salários mínimos. 500 salários mínimos para o Estado e 100 salários mínimos para o município. R$70 mil, 78 mil reais. Quanto que está, cadê a doutora Laís, quanto que está o dano moral lá de Americana? Porque não tem muita condenação acima de 70 mil com um trabalhador só, pedindo ali o adicional por tempo de serviço. Eu prevejo uma redução grande de reexame necessário nessa parte dos salários mínimos. Mas a boa notícia, a primeira parte que está ali em cima, é que não é só, vai trancar o reexame necessário, não só se estiver em harmonia com súmula, mas também em harmonia com jurisprudência de maneira geral. O juiz pode indicar, por exemplo, uma dica muito boa, o informativo do TST. É jurisprudência dominante. Está em sintonia com o informativo, já está bom. E o de execução, se lembrarem de ler também, a comissão agradece. Está no número 15, a semana que vem sai o número 16. Esses informativos, eles são feitos só com acórdãos da SDI e, preferencialmente, acórdãos de matérias amadurecidas. A SDI, inclusive, divulga se foi por maioria e unanimidade, mas se for por composição plena ou não. Então, o Código agora ele fala de uma maneira geral, jurisprudência uniforme. Então, além das OJs e das súmulas, também os acórdãos paradigmáticos.
Passando a página, na comunicação dos atos. O oficial de justiça, a hora certa, nós continuamos a ter e é muito bem-vindo. Agora, gostaria de que vocês prestassem atenção que a carga dos autos ela passa a ter uma importância maior. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na vara 88. Um estagiário fez a carga dos autos, levou para o escritório, tirou xerox, fez a peça processual e devolveu. A vara trabalhista, conforme a gente sempre fez, contou o prazo a partir da carga dos autos. O tribunal anulou essa contagem por considerar que na procuração constava que o estagiário não tinha poderes para receber intimação. Então, eles faziam essa cláusula propositalmente para a pessoa tirar a carga e não sair ciente, o que é mais ou menos um absurdo. Mas como o papel aceita tudo, foi considerado válido que tivesse uma cláusula proibindo que ele tomasse ciência, ainda que fizesse carga. E o MPT, ou a Fazenda Pública, também pode falar que é mera carga, mero xerox. Isso acaba com a eloquência do dispositivo, que está aí na tela, falando a respeito de que fez carga, está ciente. Não importa se é Fazenda Pública, se é carga para xerox, se é estagiário, se é MPT. Na verdade, não inventou a roda, né? Mas a gente depende muito de lei, então lei temos. Na próxima tela, nós temos a supletividade na contagem de prazos. Nós sempre contamos o dia da ciência e excluímos o primeiro e incluímos o último. Eu fiz essa projeção, esse PowerPoint, no sábado e no domingo. E na terça-feira o TST cassou a súmula 434. Ele já derrubou a súmula 434, porque o Supremo tinha proferido um julgamento, mas eu fui ler lá a fundamentação do cancelamento da súmula, e ele cita já o CPC de 2015, que o extemporâneo, para quem não lembra, é o ato feito antes da contagem do prazo. Era evidente que isso não podia persistir, de não aceitar, porque os meios eletrônicos permitem isso. Não é que o advogado foi lá de madrugada e viu a sentença, né? Os meios eletrônicos proporcionam que você veja antes do Diário Oficial. Mais cedo ou mais tarde isso ia ter que ser aclarado. E o Supremo fez um acórdão bem forte. Eu não sabia que eles tinham proferido essa decisão em abril. Está no informativo mais recente do Supremo. Ele escreveu assim: é um absurdo a pessoa que foi mais diligente ser acusada de uma prematuridade abusiva, não sei o quê, e deram uma bordoada no TST, lá no acordo. Aí o TST, então, cancela a súmula 434. Mas o artigo já vinha, aí o 218, vem dizendo, quem fizer o ato antes é válido porque ele mostrou diligência e teve ciência por meios idôneos. Agora, em tinta vermelha, por favor, nós não podemos contar prazos em dias úteis. O 775 da CLT é expresso dizendo contínuos e irreleváveis. Se a gente fizer isso, então não é nem caso de subsidiariedade e supletividade, quer dizer, a gente nem diz que não tem artigo, então, já fala logo. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que fala, revogam-se os artigos 763 a 900 da CLT. No início eu achei escandaloso, mas depois eu falei, se for para fazer essa mixórdia toda, é melhor revogar logo. Porque se a gente falar o 775 existe, mas não vou aplicar, então dias úteis não dá. A forma como está escrito no 775 não permite essa variação. E tem um item aí a respeito do prazo dobrado para procuradores, ele volta com uma nova roupagem, mas essa OJ é conhecida de todos, né? Que a celeridade não permite o prazo dobrado. Agora, audiência, que é o que me diz respeito. Não dá para aplicar nada. Nada. Alguma comarca que está ouvindo vai dar para fazer audiência de 1 em 1 hora? Em Ribeirão Preto, a colega faz de 1 em 1 hora, mas é um outro conceito, né? Não dá para fazer de 1 em 1 hora. Vai sair gente pelo ladrão lá. É outro contexto, é outra premissa. Eles fazem audiência só em alguns processos, selecionam, as partes podem declinar, eles têm 10 testemunhas, deixa eles fazerem de 1 em 1 hora. Para piorar, e 20 minutos se for só para tentativa de conciliação. Imagina, em 20 minutos, várias comarcas fazem audiência em pé, fazem 2 mesas, não dá para você tratar das premissas diferentes e achar que a conclusão é a mesma. Mas se por acaso você precisar de lei, me ocorreu de comentar o 813 e 815. O 815 é aquele que o juiz pode atrasar 15 minutos. Mas os 2 artigos falam que 5 horas de prazo máximo de audiência e as audiências serão das 8 às 18. Certo? 6 às 20 os atos, 8 às 18 as audiências. Lá não está escrito que é para marcar de tantos em tantos minutos, mas ela já tem um padrão de audiência e a gente pode sobreviver ali dentro. Agora, inquirição da testemunha diretamente pelo advogado. Não sei, eu respeito muito a doutora Teresa Vambier, mas aí eu só consigo imaginar o Tom Cruise extraindo a confissão do Jack Nicholson lá, fazendo uma...
Conhecendo o nosso público, conhecendo o nosso dia a dia, coitado do juiz de direito. Eu fiquei pensando como vai ser a vida inquirição direta, mas aí alguém já me perguntou, lá está escrito, o juiz pode fazer reperguntas. Bom, porque quando eu li, alguém falou assim, pergunta direta e vai embora. Não, eu sei que é uma dinâmica maior. Vocês assistem muitos filmes, isso flui muito bem em Hollywood, né? Mas no processo do trabalho, isso envolve algumas consequências, envolve uma questão socioeconômica, envolve essas audiências, envolve o indeferimento de perguntas. O juiz teria que indeferir a pergunta no meio do caminho. A parte contrária é falar objection, né? Ela tem que falar aqui, ela objeta. Mas, para azar, para nossa sorte, o 820, que a gente já vinha esquecendo, ele fala a inquirição, vírgula, pelo juiz, vírgula, lembram? Podendo o classista e o advogado fazer reperguntas. Então, também não dá para ignorar que nós temos ali. Veja só, o Arnaldo Susequinde deve estar muito feliz no céu, né? Porque aquelas frases que ele foi espalhando ali, agora são as nossas âncoras, 70 anos depois. Acho que quando ele colocou lá, inquirição pelo juiz, ele falou, é o óbvio, mas vamos pôr o óbvio, né? 70 anos depois, o espírito do Tom Cruise vai lá e coloca o contrário, né? Gente, aparece no CPC a frase, ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Aquela frase famosa do direito penal, agora tem todas as letras. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio no meio da audiência ali da colheita. E então, alguém já falou que não vai juntar cartão de ponto mais, que não vai levar o PPRA, que não vai levar... Bom, o TST já discutiu isso há 20 anos para fazer a súmula 338. Se o TST revogar a súmula 338 em respeito a isso, vai ser um retrocesso muito grande nessa matéria. Lá, ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio num outro contexto. Nós estamos diante de lealdade processual, a memória dos fatos, a aptidão da prova. Quem que tem a memória? Aquelas testemunhas falando de horas extras, ninguém aguenta mais, a gente sabe que é um teatro. Os cartões de ponto não podem ser desmoralizados e ficar lá na gaveta e ele falar, não, eu não vou juntar porque tem hora extra, eu vou ter que pagar hora extra. Mas, para nossa sorte, esses dispositivos que estão aí, o PPRA, o cartão de ponto, eles já avançaram o suficiente para constar, o artigo 74, que não é prova contra si próprio, é a memória dos fatos. Quem tem aptidão junta, a certidão de nascimento é você, o casamento é o outro. O conceito de aptidão talvez melhore em relação ao conceito de ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Artigo 379, perigoso, escrito de uma forma muito expressa, para permitir que a pessoa, eventualmente, sonegue provas e diga depois que ela o fez em respeito à sua idoneidade ou à sua lisura. Bom, o que eu chamei de zona cinzenta, no final, são 3 ou 4 itens de zona cinzenta. Eu vou pular, vai lá, que é o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, estou até com medo de falar sobre isso, mas eu chamo a atenção que ele proíbe a desconsideração ex officio. Eu vi o Dr. Manuel Carlos falando, mas isso é inquietante se a gente não puder fazer de ofício, né, com todo o nosso acervo, os nossos dispositivos. O Júlio César lembrou lá na palestra de Porto Alegre, né, Júlio, que nos embargos, você vai falar nos embargos de terceiro, tem aquela previsão que pode ter alguém que ficou de fora, né, e eles têm a recorribilidade imediata, nós não temos. Eles têm agravo de instrumento para tudo que for feito. E é uma intervenção de terceiros, nós não temos essa tradição, essa aptidão, né? Então, podemos passar. Isso eu chamei de cinzento, porque nós não sabemos se o TST vai abraçar esse incidente solene e tão comentado já que é. Eu adoro o julgamento antecipado parcial do mérito. Nós temos petições iniciais com vários capítulos, a verba rescisória desesperadora, e tem que esperar a perícia. Mas será que a gente vai conseguir fazer? Nós não temos agravo de instrumento. Eles escancararam as portas agora para permitir várias sentenças no mesmo processo. O juiz pode proferir mini-sentenças, só que elas desafiam agravo imediato. E nós vamos ter um RO 2 anos depois para recapitular 5 sentençazinhas. Eu estou preocupado porque o artigo ele tem a nossa cara, pensando em separar salário atrasado de hora extra, que depende de testemunha e perícia, né? Mas nós não temos recurso, não temos condições. Aí alguém vai falar que transitou em julgado porque ele não manifestou. Mas vem aí, então, uma grande novidade, o julgamento antecipado parcial do mérito, desafiando a execução definitiva, inclusive. E vocês já devem ter ouvido falar, ou mesmo nesse congresso, da tal da fundamentação exauriente do 489.
Os advogados consideraram uma grande vitória. O 489 exige 6 ou 7 ângulos de fundamentação para cada item. Se aplicar súmula, tem que dizer por que aplicou, e se não aplicar, tem que dizer por que não aplicou, e fazer a exegese da súmula para coincidir. É um trabalho muito grande. Dá para fazer com uma petição inicial com um pedido, que é muito típico do processo civil. 1 ou 2 pedidos envolvido em alguns outros. O alfabeto nosso não é suficiente para elencar o rol de pedidos. Não vai dar para fazer isso com a multa do 477, nem com a multa do 467. Mas o Arnaldo Susequinde colocou no 832 que a nossa fundamentação é sucinta, só que as pessoas estão se esquecendo. Do sumaríssimo, as pessoas até se lembram, porque o 852, letra I, fala expressamente. Breve motivação lá. O 832 não fala expressamente, mas ele fala relatório dos principais assuntos, fundamentação que convenceu o juiz e dispositivo. A premissa é outra. O cível trabalha com pedidos enxutos, o juiz desenvolve mais. Nós trabalhamos com uns 40 capítulos de sentença. Uma colega do Paraná já levantou, inclusive, a questão da duração razoável do processo. Porque muitos de nós aceitariam o desafio de fazer a sentença com 6 ângulos de cada um, mas não daria para dar vazão. Esse assunto é inquietante. Lá em Porto Alegre quase apanhei, né, Júlia? Porque eu falei, quem vai produzir 20 sentenças por semana, fazendo 6 ou 7 ângulos? Aí eles, 20? Mas como 20? Não sei o quê. Não, tira o número. Quem vai produzir a mesma quantidade de sentenças se tiver que sextuplicar a fundamentação e o número de páginas e discutir o vale transporte, ainda que assim não fosse, e saliente-se por oportuno, e ademais, e a lei 847.000 e pouco, né? E todos os argumentos que houverem sido manifestados na contestação e na inicial. Se houver essa determinação, ou a gente vai cair na clandestinidade ou vai jogar os julgamentos para 2017. Porque não vai haver condição da gente dar vazão para isso dentro da duração razoável do processo. Mas eu estou tranquilo com o 832, ele vai dar conta, e o 852, letra I, vão dar conta disso. Eu falei do ED rapidamente lá atrás. A grande novidade do embargo de declaração para mim é o pré-questionamento. O advogado já lava as mãos, já cumpriu a determinação. O que eu trouxe ali é novidade, ED de qualquer decisão. Nosso artigo fala só de sentença, como era. Mas agora o CPC prevê ED de decisão interlocutória e de despacho. Por isso eu pus em tinta vermelha. E agora? Passaram-se 60 anos sem ter embargo de declaração na CLT. Veio aquela reforma do ano 2000 e pôs o 897, colocando ED de sentença. E agora? A gente vai falar que é supletividade e pega ED de despacho? Não vai dar certo. Se eles soubessem como os despachos andam sendo feitos... E ED de decisão interlocutória, ED de carimbo, né? Prossiga-se, né? Aí, ED, não ficou claro o carimbo, né? Mas o CPC vem com tudo com ED de despacho, vai causar um bom problema aí pela frente, né? A gente já não gosta de ED de sentença de liquidação, que a gente fala que é mera decisão interlocutória, né? E às vezes o ED até tem fundamento. Esse vai ser um grande item para nós resolvermos. O 1022 vem com uma redação muito ampla. Se serve de consolo, ele fala qualquer decisão judicial. E um autor falou que se fosse para pôr despacho, tinha que ser qualquer pronunciamento judicial. Porque decisão pode ser decisão interlocutória, ou se ficou como gênero ou como espécie. Mas não vai refrescar muito, porque vai ter ED da sentença de liquidação, vai ter ED do redirecionamento. Fungibilidade passa a ser oficializada, mas o TST faz isso de braçada, tem várias OJs. A multa de 1% sobe para 2% e na reiteração 10%. Agora, a parte engraçada é que ele fala, o advogado tem direito a 2 embargos procrastinatórios. O terceiro, a turma deve trancar liminarmente. Essa foi um reconhecimento expresso da nossa situação, né? Então, as turmas têm que trancar o terceiro sem lei. E o ED, então, vai gerar essa tensão. Pode passar, eu acho que essa é a última. Perícia. Vai dar uma chacoalhada muito grande, eu não sei nem ao menos se o TST vai admitir tanta mudança na perícia. Passa a ter, surgem perícias novas modalidades de perícia. Perícia técnica simplificada é o nome que se dá para a inquirição do perito.
Ele comparece e faz um laudo verbal com base nas visitas que ele fez. Tem a ver com as nossas comarcas, né? Ele já foi várias vezes naquela empresa, já trata o proprietário pelo nome, e conhece o preposto, né? Eu já ouvi vários colegas que ficaram indignados e falaram que continua a ser necessário o laudo, mas podemos pensar um pouco, né, na perícia técnica simplificada. Alguém aguenta fazer perícia de fone de ouvido, lá do headset, perícia do... Então, talvez inquirir o perito ali, já combina com o perito uma tarde, vai inquirir de todos os processos da comarca. Perícia pode ser combinada entre as partes, perícia consensual. Eles já chegam para o juiz com o nome do perito, e o juiz não pode se opor, porque, embora não seja da confiança do magistrado, as partes elegeram como se fosse um árbitro. Isso vai dar o que falar. Perícia consensual. E prova técnica documental é o nosso laudo emprestado. A diferença é que agora ele oficializa e pode ser mesmo sem ter fechado a fábrica. Porque pela OJ tem que ter fechado, né? OJ 278 ou 279, né? Então ele fala, as próprias partes já manifestam interesse em juntar xeroques de outros laudos. Isso é interessante para refletir sobre perícia. Acho que acabou, e ali embaixo tem sim, atenção, peraí, um cadastro ali. Coitada da corregedoria e da presidência. É obrigatório cadastrar todos os peritos, se for aplicar o CPC, e o juiz só pode escolher o perito se estiver no rol. Eu não sei como vai fazer, se os tribunais trabalhistas vão abraçar isso. E aí eu poderia até fazer uma força-tarefa, as varas que amam seus peritos enviam os nomes lá para ele ficar no cadastro. Mas o CPC quer que os nomes sejam públicos, né? Até faz sentido, mas eu não sei, vai haver uma transição complicada ali, né? Sob pena de nulidade do laudo, entenderam? Então, os auxiliares da presidência, os auxiliares da corregedoria, poderiam pensar numa solução já antes de esperar o março de 2016. E o perito deve juntar o currículo no laudo como uma forma de demonstrar a sua expertise. Bom, como vocês viram, o assunto é extenso. Eu procurei separar aquilo que vai causar talvez o maior impacto nos primeiros momentos, porque a gente certamente, né, teremos saúde para ver uma transição aí de quantos anos? A transição pode ser de 10 anos. O CPC de 73, vocês acham que chegou pronto e todo mundo ficou já no outro dia? Até os anos 90, o STJ ainda tinha julgados alusivos ao CPC de 73, né? Então, ninguém espere solução para 2016. Mas nós temos que estar juntos nessa, refletindo com base nos nossos erros passados, né? Nos nossos erros e acertos passados. Então, por hoje é só. Muito obrigado e até breve. Obrigado, doutor Homero. Saiba que se o livro fosse lançado em São Paulo, nós iríamos nos sentir traídos, porque tem um fã-clube aqui. Aliás, recebi pedidos de pessoas que perderam o prazo para inscrição no Congresso, mas eu só quero assistir o doutor Homero. Não dá. Perdeu o prazo, paciência, sinto muito.